Mangás e histórias em quadrinhos de forma geral são construídos a partir de dois conceitos, a sequencialidade e a simultaneidade. Sequencialidade, pois normalmente as histórias são construídas a partir de imagens em sequência, com uma ordem e fluxo de leitura pré-definido, mas também simultaneidade, pois por mais que a gente saiba a ordem de leitura que a gente deve seguir, a nossa visão periférica sempre acaba enxergando a página como um todo, e muitos artistas constroem suas páginas tendo esse conceito em mente. Então vão ter histórias que ressaltam mais a sequencialidade e outras que ressaltam mais a simultaneidade. Mas esses dois conceitos estão sempre lá. Nesse vídeo aqui eu quero me concentrar no lado mais voltado para a sequencialidade das imagens. Os artistas normalmente usam de 6 técnicas, ou melhor, 6 tipos de transição de imagem nas suas histórias. Elas foram destrinchadas pelo Scott McCloud no livro Desvendando os Quadrinhos e Desenhando Quadrinhos. E nesse vídeo aqui a gente vai ver como essas transições são aplicadas nos mangás. Mas antes de começar, eu faço aquele apelo pro pessoal que já me acompanha, deixar um likezinho e o comentário no vídeo pro YouTube aumentar a entrega do conteúdo, beleza? Desculpa aí a mendigagem, agora bora logo para esse vídeo. A primeira transição é a mais simples de se entender. Ela é chamada de momento a momento. Nela, a passagem do tempo entre cada quadro é muito pequena. Consequentemente, as mudanças que se tem no desenho de cada quadro é minúscula, sendo semelhante a frames de uma animação. Entre os exemplos, temos coisas como o fechar dos olhos, uma virada de rosto ou uma pessoa caindo lentamente até aterrissar na água. Essa transição também ocorre quando temos quadros que mostram a câmera lentamente se aproximando ou se afastando de alguma coisa. Esse tipo de transição é muito útil para se criar um movimento cinematográfico na cena. Então, resumindo essa transição, ela ocorre quando uma ação é retratada em uma série de momentos quadro a quadro. Agora, a segunda transição é chamada de ação para ação. Ela é muito semelhante com a primeira, mas a diferença é que ela gasta muito menos quadros para representar a mesma coisa. Aqui nós temos um sujeito na cena que pode ser uma pessoa, objeto ou qualquer outra coisa realizando ações diferentes a cada quadro. Então, ao invés de se gastar vários quadros para representar todos os movimentos de uma ação, o artista desenha apenas um momento por ação. Essa página da luta do Goku contra o Cell é um exemplo de transição de ação a ação. Cada quadro transiciona para uma ação diferente do Goku. No primeiro temos um soco, o segundo uma cotovelada e o terceiro um chute. Cada quadro está mudando de uma maneira que não vemos todos os passos que o Goku está executando para desferir cada um dos golpes. Então, nesse tipo de transição, o artista ele está contando que você vai ser capaz de preencher os espaços em branco que existem entre esses painéis. Ela é um dos tipos de transição mais usadas por conta da sua efetividade e economia na hora de contar a história. Agora bora para a terceira transição, que é chamada de sujeito a sujeito ou tema para tema. Aqui os sujeitos que normalmente estão dentro de uma mesma cena vão se alternando a cada quadro. O exemplo mais esdrúxulo possível seria de uma conversa entre dois personagens. Um painel ilustrando o lado da conversa de um deles e em seguida temos a transição que mostra o lado da conversa de outro personagem. Assim como a transição anterior, ela é muito usada pois ela consegue levar a história para frente de uma forma muito rápida, guiando a atenção do leitor para aquilo que é mais importante naquele momento. Agora, a quarta transição é chamada cena a cena. Primeiro vamos deixar claro o que seria uma cena. Vamos definir ela como uma sequência de acontecimentos que ocorre em um mesmo lugar e no mesmo período de tempo. Quando há uma mudança de lugar ou uma grande passagem de tempo entre os eventos, encerra-se uma cena e se inicia uma outra, caracterizando assim uma transição de cena a cena. Quase toda história usa esse tipo de transição, nem que seja um pouco, mas em obras com muitos núcleos de personagens espalhados em diversas localidades como One Piece, essa transição se faz ainda mais necessária. Ela também pode ocorrer nos famosos flashbacks, que nos mandam para uma cena diferente que se passa no passado do personagem. Agora, a quinta transição é a que eu citei no vídeo de diferenças de arte entre mangás
mangás e comics. É a transição aspecto a aspecto. Nesse tipo de transição, a gente tem a impressão de que o tempo dá uma parada e temos quadros que são reservados para exibir certos aspectos de um ambiente, ideia ou estado emocional. Essas transições são poderosíssimas para conseguir ditar o humor e o estado emocional que aquela cena possui, tendo um caráter de contemplação daquele momento. E por último, nós temos a transição non sequitur, que eu com certeza pronunciei errado. Nela, os quadros abrigam imagens que aparentemente não têm ligação nenhuma uma com as outras. As sequências de imagem parecem ser totalmente desconexas entre si, não fazendo um sentido imediato pra gente. É o tipo de recurso usado para quem quer inventar moda e fazer umas paradas mais diferentonas. Essas 6 transições não são regras inflexíveis. Cada artista consegue brincar bastante com elas, mas normalmente a gente consegue ver certos padrões nas suas utilizações. Obras que são mais voltadas em contar a história de uma forma rápida usam muito mais as transições de ação para ação, sujeito a sujeito e cena a cena, pois elas economizam muitas páginas para se ilustrar os acontecimentos. Segundo MacLeod, elas deixam bem evidente os fatos da cena, como quem faz o que, como isso é feito e assim por diante, sendo algo bem mais conciso e direto ao ponto, tanto que são favoritas dos quadrinhos ocidentais. Já as transições de momento a momento e aspecto a aspecto conseguem esclarecer melhor o tom daquela cena e são ótimas para histórias que se importam com o lado emocional e esperam que o leitor fique imergido ali, que ele sinta o que está se passando nas páginas e não apenas fique consumindo informação. Por isso que comparativamente os mangás usam muito mais essas duas transições do que os comics ocidentais. Os japoneses se preocupam muito em criar esse clima na história e isso é um dos fatores que faz os mangás serem tão bons. Nesse vídeo eu tentei explicar essas transições da forma mais simples possível para que todo mundo conseguisse entender, mas é impossível discutir esse assunto de forma mais aprofundada em um vídeo de menos de 10 minutos. Então se você quiser se aprofundar mais nessa questão, eu recomendo muito a leitura tanto do Desvendando os Quadrinhos quanto do Desenhando os Quadrinhos. É uma leitura muito gostosa, pois o livro é escrito em forma de quadrinhos, o que é super didático para você absorver as informações que estão sendo passadas ali. Se você quiser ajudar o canal, você pode adquirir eles pelos links da Amazon aqui na descrição do vídeo. Enfim pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das informações passadas e que principalmente vocês tenham conseguido entender, né? Eu não sou muito bom para explicar as coisas não. E agora para finalizar, eu quero fazer um agradecimento especial aos novos membros do canal, o Jordan Fernandes e o Lopix 5555. Muito obrigado de verdade por vocês terem assinado aí como membros do canal e também obrigado a todos os outros membros que já estão apoiando o canal. Essa força que vocês dão ajuda demais na continuidade dos vídeos. E basicamente era isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.